Sabe aquela sensação de que algo simplesmente não tem mais jeito, não tem mais conserto? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar numa história poderosa que fala exatamente sobre isso, sobre como ir dos ossos da desesperança total para a ousadia de uma vida com propósito. E tudo começa com essa pergunta que é, nossa, ela é muito forte. Imagina só, no meio de um cenário de morte, a pergunta que ecoa é: será que esses ossos podem voltar a viver? É uma pergunta que, de um jeito ou de outro, todo mundo já se fez olhando para um sonho, um relacionamento ou um projeto que parecia ter acabado de vez. A cena que dá o pontapé inicial nisso tudo, lá do livro de Ezequiel, é de arrepiar. Tenta imaginar um vale, mas não com um ossinho aqui e outro ali. Não. É um mar de ossos a perder de vista. É a imagem definitiva do fim, sabe? Onde não existe mais nenhum sinal de vida. E aqui tem um detalhe que é crucial. O texto faz questão de dizer que os ossos estavam muito secos. Isso significa que não era uma morte de ontem, era algo antigo, definitivo. A esperança aqui não estava só abalada, ela simplesmente não existia mais, já tinha ido embora. E é justamente nesse ponto, no fundo do poço, que a história dá uma virada surpreendente. Bem ali, no meio da desolação total, surge uma promessa que soa, bem, que soa impossível. A promessa de que a vida voltaria. E essa restauração acontece de um jeito quase cinematográfico em 4 etapas. Primeiro, um barulho, o som dos ossos se mexendo, se encaixando. Depois, o segundo passo, os esqueletos se remontam. No terceiro passo, tendões e carne aparecem, dando forma aos corpos. E, finalmente, o sopro de vida entra neles e um exército inteiro fica de pé. É uma reconstrução completa, do zero. É claro, a gente entende que isso é uma metáfora poderosíssima. A visão não era sobre corpos literais, mas sobre restaurar a esperança e o espírito de um povo que se sentia completamente largado, morto por dentro. Mas aí fica a pergunta, né? O que torna uma promessa tão impossível, tão radical, digna de crédito? De onde vem a confiança para acreditar em vida no meio da morte? A resposta está num fundamento que não se abala. E aqui está a base de tudo. A esperança não vinha das circunstâncias, que, vamos combinar, eram as piores possíveis. A esperança vinha do caráter de quem fez a promessa. A confiança estava firmada num amor e numa fidelidade que duram para sempre, que não mudam. Ok? A vida foi restaurada. E agora? A história avança de um milagre que foi recebido para uma questão bem prática. Como é que se vive essa nova vida? Afinal de contas, não basta ficar de pé, é preciso caminhar. O livro de Tiago faz uma distinção crucial aqui. De um lado tem a pessoa que só ouve, absorve a informação e não faz nada. Do outro tem quem ouve e coloca em prática. A diferença entre os dois é a diferença entre a ilusão e uma transformação de verdade. E esse agir não é algo abstrato, não. O texto dá exemplos bem concretos. Envolve controlar as próprias reações, cuidar ativamente dos mais frágeis da sociedade, dar o básico para quem precisa de comida e roupa e tratar todo mundo com imparcialidade. É uma fé com a mão na massa, literalmente. E essa é a pergunta-chave que o texto joga na nossa cara. É um desafio direto à ideia de uma crença que fica só na cabeça, sem nenhum impacto no mundo real. A sugestão aqui é forte. Uma fé assim, no fim das contas, talvez não sirva para nada. E essa citação amarra tudo de um jeito brilhante. Ela usa a mesma linguagem de morte que a gente viu lá no Vale de Ossos Secos. Uma fé que não produz ação está tão morta quanto um corpo sem espírito. Ou seja, a vida que foi recebida tem que gerar vida através da ação. Então, qual é o resultado disso tudo? Uma fé que renasceu dos ossos secos e se tornou ativa no mundo. Ela leva a quê? A resposta é uma transformação profunda de caráter. E o livro de Provérbios desenha esse contraste de um jeito muito visual. De um lado, a vida é definida pelo medo. A pessoa foge até da própria sombra. Do outro, a vida é definida pela coragem, pela ousadia de um leão. Essa é a consequência de uma fé que está viva de verdade. Assim, a gente fecha o círculo. A transformação não é só de morte para a vida ou de inércia para a ação. É uma jornada completa que vai da desesperança e do medo para uma existência vibrante, corajosa e cheia de convicção. E terminamos com uma reflexão. Depois de acompanhar toda essa jornada, da desolação até a coragem, a questão que fica no ar é: o que significa viver com essa ousadia de leão no nosso dia a dia? Como isso se parece na prática?